Bom dia! Continuamos a série Salmo 90. Hoje, o perigo da falta de temor a Deus. Salmo 90, 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Quero hoje, primeiramente, expressar minha gratidão por ter o privilégio de meditar com você todas as manhãs, especialmente nesta série especial sobre o Salmo 90. Esse salmo fala de verdade ao meu coração. Seu tema geral é muito atual e os subtemas são muito intrigantes. É um salmo de reflexão em forma de oração. E como tal, trata às vezes de temas não muito agradáveis, como o pecado e com a ira de Deus. Como já disse, esse salmo repercute a experiência pessoal de Moisés e como devocional deve nos levar a ter também experiências pessoais e particulares com Deus. Esse versículo 11, Moisés faz uma pergunta inquietante. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Como o tema geral do salmo é a brevidade da vida, pode ser que Moisés, ao fazer essa pergunta, esteja se lembrando de vidas que foram encurtadas ou ceifadas por falta de temor a Deus e, consequentemente, experimentar o poder da ira divina e a cólera de Deus. Poderíamos citar, por exemplo, a história de Nadab e Abiú. Eles eram filhos do sumo sacerdote Arão. Acostumaram-se tanto com as coisas de Deus, como os utensílios sagrados do tabernáculo. Sentiam-se tão livres e sábios que desprezaram os princípios e regras que o próprio Deus havia estabelecido e desrespeitaram o culto a Deus, oferecendo fogo estranho no altar de Deus. O poder da ira de Deus e a cólera de Deus os alcançou e foram fulminados imediatamente, mesmo estando no altar. Os dois, Nadab e Abiú, eram sobrinhos de Moisés, filhos de Arão, irmão de Moisés, constituindo assim esse episódio em uma tragédia pessoal e familiar que estava vívida na mente de Moisés. Outro exemplo, que provavelmente Moisés se lembrava, era da rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles resolveram não prosseguir na jornada e quiseram levantar um capitão que os levasse de volta para o Egito, por quererem que Deus não mais os guiasse. Fizeram um levante, incidiram contra Moisés e Arão, ou seja, revolta contra Deus e contra a liderança, e reuniram um numeroso grupo. O texto bíblico diz que no confronto com Moisés e questionando a autoridade de Moisés, este os desafiou dizendo: se o Deus que eu sirvo é digno de temor, a terra se abrirá e os engolirá. E aconteceu exatamente assim. A terra se abriu e 250 membros das famílias dos 3 revoltosos foram enterrados vivos numa grande cratera que se abriu, tragou-os e se fechou em seguida. Essa história se encontra no livro de Números, capítulo 16. Moisés poderia enumerar muitos outros casos de pessoas que não tiveram para com Deus o temor que lhe era devido e sofreram a ira e a cólera de Deus. Miriam, sua irmã mais velha, também por rebelião ficara leprosa. Faraó, que caiu com todo o seu exército no meio do mar, e houve a morte coletiva do poderoso exército do Egito. O próprio deserto era demonstração da cólera divina. Moisés vai fazer um maravilhoso pedido no próximo versículo, mas aqui ele admite que a falta de temor e reverência devidos a Deus pode tornar a vida mais curta, ao proporcionar aos transgressores um fatídico encontro com a ira e a cólera de Deus. A principal lição aqui é: vive-se mais tempo e com melhor qualidade espiritual de vida as pessoas que têm temor de Deus, que, conforme o sábio Salomão disse, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Oremos. Ó justo e poderoso Deus, ajuda-nos a temer cada vez mais o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados e livra-nos da tua ira, dando-nos sempre do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.